ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Nathani Borges, jornalista e especialista de projetos na Casa Firjan, e apresento esse podcast com debates entre academia, sociedade civil, empresas e governo. Aqui no Pensa Rio, eu e o José Luiz Alqueres, presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan e curador desse podcast, ouvimos especialistas, pensadores, empresários e gestores públicos para que possamos juntos traçar novos caminhos e alternativas para o desenvolvimento do Rio. E hoje a gente traz aqui para o programa mais um episódio da série sobre o futuro da saúde. E quem conversa com a gente é a convidada mais do que especial Margarete Dalcomo. Margarete, que foi uma das principais vozes da ciência na pandemia, é médica, pesquisadora da Fiocruz, membro titular da Academia Nacional de Medicina e também presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Para a gente começar esse importante debate, eu passo a palavra para você, Alqueres. Eu queria dizer que esse Pensa Rio, que é um podcast que a gente já vai para 20 episódios, ele tem coberto as principais áreas do conhecimento, especialmente aquelas que podem, de alguma maneira, alavancar um futuro melhor para o Rio de Janeiro. E não há a menor dúvida que uma dessas áreas é a área da saúde, no sentido amplo. Saúde que nós todos entendemos como um conjunto de bem-estar físico, mas também emocional. E dentro do emocional, eu, como engenheiro, aprendi o enorme potencial da literatura e como a literatura, no meu caso específico, foi uma poderosa bengala, vamos dizer assim, se não algo muito mais forte, para preparar a minha vida, não para as coisas boas só, que ela ajudou a apreciar a arte, apreciar a beleza, apreciar essas coisas, mas também preparar o homem para o sofrimento, para as coisas inevitáveis que acontecem na vida dele. E eu, quando li aí o extrato da biografia da Margarete e identifiquei, posso, nas entrelinhas, que não era tão explícito assim, um grande amor a Dostoiévski, eu falei, meu Deus, eu me lembro quando eu li Dostoiévski com 20 e poucos anos e saí lendo tudo, eu já casado, com filhos pequenos, com um bando de dificuldades, e eu chorava, com aquela idade, como é que é possível chorar lendo um livro? Como aquilo, décadas depois, foi importante na minha formação. Bem, a saúde tem, portanto, muitos aspectos. Nós, na semana passada, Margarete, recebemos aqui o doutor Josier Vilar, que você conhece bem, é uma pessoa também de enorme respeito e admiração por você, e uma das fontes com quem eu acompanhei todo esse seu desempenho nesse período que você adquiriu ao mundo uma maior visibilidade foi aquele WhatsApp lá do Josier Vilar, a iniciativa na saúde e os outros precedentes, em que o seu pensamento também sempre esteve veiculado. Então, eu te pergunto o seguinte: que grande lição te passou a Covid? E aí eu te pergunto, como executiva pública, num certo sentido, como médica e também como pessoa humana, que teve uma carga brutal de sofrimento ao longo dela. Olha, Alqueres, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né, estar aqui, essa receptividade com a qual a Firjan me acolhe sempre, né? Recentemente estive aí num debate com os franceses sobre a colaboração França-Brasil, a convite do presidente, foi um prazer enorme estar aí, então é sempre um prazer colaborar com vocês e pensar, refletir que nós todos estamos, digamos assim, juntos nessa mesma, como diria a garotada, nessa mesma vibe, né? Nessa mesmo sentido de refletirmos sobre a nossa existência. Aliás, é o que eu queria começar por algo muito
muito recente. Eu recentemente estive em Washington e lá fui keynote speaker de uma reunião de mulheres médicas que os americanos, fiquei muito surpresa quando recebi, e eu terminei a minha apresentação dizendo que é o momento, nós estamos no momentum, né, usando o termo latino, né, que é algo muito especial, em que o Homo sapiens tem que reencontrar o seu lugar no mundo, né? Então, a Covid-19, ela mostrou isso para nós de uma maneira absolutamente marcada, indelével mesmo, né? No sentido de que o mundo foi apanhado muito desprevenido. Então, a Covid-19, ela trouxe para nós, Alqueires, algo. Primeiro, ela nos pegou o mundo de maneira equívoca, totalmente desprevenido. Isso não pode mais acontecer, né? Porque ela revelou de uma maneira que eu usei esse termo várias vezes, obscena, né, as diferenças, sobretudo de acesso a tudo, né? Desde água potável, remédio, vacina, métodos diagnósticos e tudo aquilo que o homem foi capaz de mostrar, né? Se por um lado a Covid-19 revelou essa obscena desigualdade do mundo em todos esses sentidos aos quais eu me referi, ela também revelou uma imensa capacidade de fazimento, né, de criar coisas, né? Então, quando alguém nos pergunta, né, como é que pode essas vacinas, esses negacionistas, né, vacina feita em um ano, vacina é algo que demora, gente. Todas essas plataformas, elas estavam em estudo e elas não serviram para algumas coisas, mas elas foram extraordinariamente úteis, né? E é fácil responder isso, né, Alqueires? Porque o que que fez a epidemia se, digamos, se estiolar, né? Ela não se deu como outras epidemias que ocorreram, né, em anos ou décadas ou séculos antecedentes, né, em que ela vai terminando ao longo do tempo em várias ondas, etc., como foi a última grande pandemia da gripe espanhola há pouco mais de 100 anos. Né? Enfim, hoje objeto de registro literário quase, né? A começar pelo Tá. nosso querido colega Pedro Nava, que tem um registro extraordinário nos seus, como um grande memorialista que ele é. Então, assim, isso não pode mais se repetir, outras epidemias virão e o mundo não pode mais ser apanhado tão desprevenido, tanto do ponto de vista científico quanto logístico, né? Estou falando aqui com um engenheiro, né? Alguém que vem das exatas e que, portanto, sabe que a logística é absolutamente fundamental, né, para que nós não sejamos mais apanhados sem o mínimo de recursos, como o fomos em muitos momentos durante, sobretudo, o primeiro semestre dessa epidemia tão longa que se abateu sobre nós. Eu não resisto ao comentário. Eu aprendi muito com mulheres, porque eu morava num apartamento com meu pai, minha mãe, meu irmão mais velho, e no apartamento do fundo do mesmo prédio morava minha avó materna, filha de um dos fundadores da Politécnica do Rio de Janeiro, gente que nasceu em torno, as filhas, minhas tias, de 1900. Então eu cresci ouvindo descrições da epidemia espanhola, que, sob certos aspectos, aqui no Rio de Janeiro, teve um impacto. Enorme. É sido uma guerra, Segunda Guerra Mundial, assim, carroças com mortos e coisas. Até tem uma cena no filme A Suprema Felicidade, do Arnaldo Jabor, que eu não sei se você viu, que Vi. ele passa isso também. O Jabor é meu contemporâneo, colega de colégio, e aquele negócio da a espanhola era assim algo, a epidemia, a pandemia, eu me lembro que quando tomava vacina, era dada com uma pena de caneta que raspava ali o braço da criança e ficava uma marca, um quadradinho, mas aquilo era assim uma espécie de um passaporte para a eternidade, como era vendido para nós crianças. Então foi assim um século fantástico de progresso de medicina. E ao Foi, ver sem dúvida nenhuma. esse Até no negacionismo, Brasil, né, Alqueires? no Brasil, Até no no Brasil, né? A Brasil, gente tem que lembrar, desculpa lhe interromper, mas há um dado que eu considero muito importante. Eu faço essa pergunta desde alunos até a colegas que não se dão conta, né? O que que fez a expectativa de vida do brasileiro, Alqueires, passar de 54 anos para 76? Ela deu uma ligeira caidinha com a Covid-19, né? Se não houve nenhum, quer dizer,
Se você me responder que é saneamento básico, eu vou dizer, senhor engenheiro, errou. Não foi, né? Hoje nós sabemos que 40% das escolas públicas no Brasil não têm saneamento básico. Chama-se vacinas. Foram as vacinas acabar com as mortes por doenças preveníveis, imunopreveníveis, que fizeram a diferença. E o que é que fez diminuir, arrefecer a transmissão pandêmica e o número de mortes, de hospitalizações, esvaziar os hospitais que ficaram, como nós sabemos, todos eles lotados, transformados nos que nós chamávamos entre nós de covidários, né? Enfim, não é um termo feliz, mas é mais ou menos o que como a gente chamava. Enfim, foram as vacinas, não há dúvida. Então, assim, quem ainda quiser negar isso, né, é negar o óbvio, né, como negar o sol que brilha todos os dias na nossa existência. Eu concordo integralmente e eu acho que, nesse momento, a Covid é algo que nós devemos trabalhar para não esquecer as lições. O que ela nos trouxe de penalidade é muito grande. Eu vou lhe mandar um livro que eu escrevi basicamente durante a Covid, que é um livro que prega a reaproximação, e estou falando isso porque você mencionou que eu era um homem das exatas com as humanas, porque isso é uma coisa só. E enquanto a gente tratar como mundos separados, nós não vamos evoluir. O mundo teve, pelos meus cálculos de dinheiro, 500 gerações de 20 anos cada uma, se contar desde o ano 10.000 para cá. 500 gerações que, em busca do conforto, da saúde, prolongamento da vida, de curar e de matar, guerrear, conquistar, exercer o poder, dedicou-se a destruir a natureza sistematicamente. Agora cabe à próxima geração restaurá-la, cuidá-la, reduzir as desigualdades sociais, sem o que isso não será conseguido, Exato. e realmente fazer disso o nosso, vamos dizer assim, território como disse o Papa muito bem naquela encíclica Laudato Si, a nossa casa comum. Nesse ponto, Margarete, você consegue manter algum otimismo? Bom, eu sou uma obstinada não pela esperança como uma abstração, né, Sim. mas eu acredito ainda, apesar de tudo, né, eu tenho todas as razões do mundo para ter perdido a esperança no homem, porque quem viveu os últimos 3 anos como nós vivemos e ainda continuamos, né? Ontem É, mesmo havia uma outra mensagem colocada nas redes sociais, denegrindo a minha imagem, né? Usando esse termo que hoje não é mais politicamente correto, né? Mas se referindo a mim de uma maneira muito desairosa, né? Como se eu fosse uma propagadora de fake news, quando eu defendo as é, questões mais metodologicamente, digamos, rígidas, né? Porque nós que fazemos pesquisa e ensinamos ao que eles, nós não temos mais ou menos, né? O é, mesmo relativismo ao qual se referia o Papa anterior e esse também, né? Nem tudo é totalmente relativo, né? Quando nós é, dissemos isso ocorre ao acaso, a probabilidade de que ocorreu ao acaso é de 0,5%, como a gente usa em pesquisa clínica, né? Mas eu é. acho que a Covid-19, mais do que nós comentamos, ambos, Alqueires, ela nos deixou tudo em excesso, né? Ela nos deixou um excesso de luto, né? Nós vivemos um luto realmente em excesso, e um luto, vai sair publicado agora um capítulo que eu escrevi num livro sobre o luto, e me pediram para escrever o luto na Covid, e eu denominei esse luto da Covid do luto pressentido, porque ele realmente é. Né? Quando nós fechávamos aquelas portas, né, simbolicamente e literalmente, aquelas portas das áreas Covid, aquelas pessoas que ali entravam, muitas delas nunca mais voltaram a ver os seus queridos, essas pessoas amadas, né? E nós víamos, né, naquela interlocução tão extraordinariamente diferente, né, em que só os nossos olhos, né, uma fenda entre touca, roupa, enfim,
todo um paramento totalmente diferente da rotina, era uma interlocução de outra qualidade, né? E nós, assim mesmo, conseguimos mantê-la muitas vezes e ajudar muitas pessoas que não tinham outra coisa. Então, o luto da Covid é um pouco isso, mas ele foi em excesso, né? E aqui entre nós, lembrando que a nossa experiência ela não foi só de natureza científica, né? Nós nos vimos instados a informar, a desconstruir informações que eram muito nocivas à população e lutar contra uma retórica oficial, aqueles que você se lembra, que era um desserviço também a nós todos, né? Então era uma luta assim quase que permanente, cotidiana, entre uma rotina pesada de nós médicos, né? Eu tive dias de fazer online, assim como nós estamos, 14, 15 consultas, né, de pessoas que não podiam chegar perto de nós para que nós não ficássemos doentes de novo, né? Eu já tinha ficado doente com a Covid-19, que foi uma experiência também muito, muito especial, né? Quem passou e ficou grave, quem era médico, né? Nós médicos que já tínhamos perdido muitos pacientes, né? Desde o início do problema aqui, que sabíamos pouco ainda naquele momento, não foi uma vivência fácil e eu não tenho o menor problema de falar dos medos todos, né? De todas as providências que eu tive que tomar internamente, escrever, pedir, deixar uma vida organizada se eu não voltasse, enfim, né? Proteger meu marido que estava vivo naquela ocasião, né? Meu marido faleceu há um ano atrás, como você sabe, enfim, não foi da Covid, né? Felizmente, né? Mas enfim, mas foi proteger, não trazer. Então, assim, muitos médicos viveram experiências que realmente, eu digo, ninguém sai indene, ninguém sai igual dessa vivência, né? E é por isso que nós não podemos nos deixar contaminar como se fosse uma nova epidemia pelo pessimismo. Então, eu ainda tenho, sabe, Alqueires, eu mantenho um otimismo de que a ciência pode a ciência, a literatura, o ludo que nós aprendemos a ganhar na vida, né? O ludo é absolutamente importante. Saúde não é ausência de doença. Saúde é o que você há pouco se referia. Saúde é ludo, né? Então, quando nós ouvimos uma música, né, nos damos esse prazer, ou mesmo no engarrafamento de carro, né, e estamos ali ouvindo a Rádio MEC, né, que é o nosso bálsamo nos engarrafamentos, né, ou lendo um livro, né, como eu leio vorazmente, né, enfim. Então, assim, há pouco você se referia, né, a Dostoiévski, né, e eu me lembro quando eu era estudante, por isso é que eu escrevi o meu capítulo sobre o Thomas Mann, sobre o livro que mudou a minha vida, né, no outro livro coordenado pelo Zé Alberto, eu escrevi sobre a Montanha Mágica e eu lia esse livro nos meus intervalos de plantão na Santa Casa, naquela luz péssima. E um dia o meu chefe falou para mim: moça, você vai estragar os seus olhos, venha ler dentro da enfermaria, não se preocupa, está na sua hora de intervalo. E eu ficava lendo naquela luz fraquinha, mas era jovem, então não tinha problema, né? Mas realmente foi o livro que mudou a minha vida, porque a Montanha Mágica realmente, subir aquela montanha é um negócio, é uma experiência extraordinária, né? Enfim, você me perguntava no começo da nossa conversa, Alqueires, sobre como é que eu vejo assim o futuro, né? O futuro da saúde, né? E eu acho que tem duas coisas que eu... Deixa eu só pontuar uma coisinha que é nessa linha. O Josias esteve aqui semana passada e disse: esse remedinho que a gente compra na farmácia, eu quero, em 10 ou 15 anos vai acabar. Toda a medicina será imunológica. É isso mesmo? Sem querer contradizê-lo? A medicina será mais individualizada, Alqueires. Eu acho que o futuro vai individualizar os tratamentos, porque como hoje, né, o grande veio de produção de medicamentos são os medicamentos biológicos, né, anticorpos monoclonais. Então, a medicina do futuro ela será muito individualizada, porque você vai conhecer os genes da pessoa, né? Você vai conhecer aquela pessoa naquilo que ela tem de mais, digamos, individual mesmo, né? Que cada um de nós temos o nosso DNA, né? Muito, muito, absolutamente próprio, né?
Então, cada vez mais os tratamentos serão direcionados àquele indivíduo e não mais a uma massa de pessoas, e claro que isso terá que ter sido demonstrado em estudos clínicos que cada vez deverão ser mais rígidos, né, no sentido da demonstração de eficácia, né, que é aquele que você faz ainda quando você está desenvolvendo um ensaio, um clinical trial, né, e de efetividade, que é quando nós falamos do mundo real, né, como é que aquilo funciona no mundo real, né, em condições de rotina. Então, sem dúvida, como também a questão da formação de médicos alqueires, ela forçosamente terá que mudar. Quer dizer, hoje, se você olhar, isso é algo realmente que eu considero muito relevante. As maiores faculdades de medicina do mundo, isso foi uma iniciativa tomada pela número um, né, no ranking, que é a Universidade de Harvard, estabeleceu humanidades não mais como um critério optativo, né, entre as cadeiras de formação dos médicos, mas uma cadeira obrigatória. Ou seja, você não pode ser um bom médico apenas conhecendo aquilo que você aprendeu nos livros. Ou você mantém aquilo que os nossos pais, né, que é o que eu chamo da forja do caráter, né, que os nossos pais nos dão em casa, né, eu não devo à faculdade, eu não devo às escolas, eu estudei em excelentes colégios no Rio de Janeiro, né, meus pais não eram pessoas ricas, mas faziam questão de que as filhas, né, nós somos um matriarcado, né, minha família só tem mulheres, enfim, aprendessem e formassem para serem pessoas do mundo, né? E, enfim, então eu devo muito a eles isso. A escola apenas aprimora, e como eu disse num artigo também que eu escrevi, às vezes degenera, né? Sobretudo a escola médica. Então, estudar humanidades, né? Levar um aluno, né, que fica ali querendo já desde o terceiro ano virar um intensivista, passar a vida dentro de uma terapia intensiva, não, esse aluno tem que ir num museu e saber fazer a diferença entre o que é um Matisse e o que é um Goya. Entende? É preciso que ele saiba, né? Ele precisa, então isso faz parte, né? Ensiná-lo a ler, né? Eu acho. A literatura mundial e a literatura brasileira é um exercício de humanidades, né? E você discutir sobre aquilo, como discutir sobre a Sala Vermelha do Matisse, enfim, são coisas, ou a pintura brasileira, saber fazer a diferença, observar, né? Como eu disse, ter olhos de ver. Mas é muito triste quando você atende a um menino de classe média, Alqueires, e você diz assim, ele diz, eu acabei de ir para a Disney. E você pergunta assim, que bom, você estava na Flórida? E ele responde assim, não, eu estava na Disney. Aí É, é de cortar os pulsos, entendeu? Ele não tem é. noção do que seja a geografia do mundo que ele vive, entende? Então é muito triste. Como eu fui uma menina que tinha um mapa mundi no quarto, né, e eu ia botando aqueles pins coloridinhos, que eram os lugares que eu tinha ludicamente vontade de ir. Meu pai me deu aquele mapa mundi que ficava na parede, né, e como eu dizia que eu ia ser diplomata quando eu era pequena, né, eu mudei de ideia no final da adolescência, né, eu venho das humanas, É. entendeu, Alqueires? Eu fiz clássico, eu não fiz científico, você imagina? Foi um Graças choque a na minha Deus. família. Isso Foi é um ótimo. choque quando eu disse para eles, eu não quero mais ser diplomata, era aquele momento, né, difícil, Sei. durante a ditadura, e eu É. disse, eu não quero mais, eu vou ser médica. Eu era muito jeitosa mesmo, assim, para cuidar de pessoas. E aí meus pais ficaram perplexos, né? Minha mãe falou, deixa ela aí, que na primeira aula de formal ela muda de ideia. Eu nunca mudei de ideia, eu jamais, porque eu vi que era, enfim, cuidar de gente é a mesma coisa que ter o ludo, né, de ter um bom conhecimento, de absorver. Então, assim, esses hospitais enormes, elefânticos, né, que a gente tem É. hoje, tudo isso vai mudar. Os hospitais do futuro serão pequenos, muito mais tecnologizados, né? A medicina será voltada para a pessoa na sua casa. Né? Ela estará ligada, o hospital estará ligado diretamente à casa da pessoa, né? Para que você tenha uma interação com médicos, com aquilo que existe de mais acessível. Então, isso é o futuro, sabe? Eu adorei essa parte. Eu depois quero voltar ao cuidar, mas essa sua última frase. Esse livro,
que eu escrevi sobre a aproximação das ciências com a humanidade, eu passo assim rapidamente por 10 mil anos de evolução da ciência e, portanto, alguma coisa de medicina pouco. E um ponto muito forte na história da medicina é quando ela acontece o processo inverso do que você está falando. Sai do que os livros ingleses chamam bedside medicine, que era a medicina ao lado do leito, para a medicina nos hospitais, que se deve aos franceses. E quando isso ocorre, foi na época das guerras napoleônicas, em que Paris tinha mais hospitais que a Inglaterra inteira, porque todo mundo voltava mutilado, cortado, né? Claro. Existem dois processos. O primeiro é a equiparação dos cirurgiões barbeiros aos médicos propriamente ditos. Ambos tinham que ter esse tipo de prática do corpo humano e de conhecer por dentro, e todos tinham que fazer aquilo. E o segundo é esse perverso tratamento estatístico, que é muito útil para saber o que funciona e o que é que não funciona. Que quando o médico ia de porta em porta, ele perdia a noção do que é que funcionava. Mas quando ele estava no hospital, ele via, bem, eu tenho aqui uma enfermaria com 50 clientes, que funciona isso, o que não funciona é aquilo, e a medicina progrediu muito. Mas eu queria voltar aqui à questão do cuidar. Nesse meu livro, eu vejo como esperança para a sustentabilidade do mundo uma coisa que tem a ver com essa palestra que você foi fazer nos Estados Unidos para a Associação das Mulheres Médicas e para uma frase que você acabou de falar. Eu gostava de cuidar. A mulher cuida, o homem não cuida. O homem devasta. A propaganda humana é: vamos rasgar estradas na Amazônia, vamos construir túneis e furar as montanhas, vamos perfurar petróleo a 5 quilômetros de profundidade na foz do Amazonas. Nós vivemos, assim, numa ânsia de transformar um processo matador, destrutivo, voltado à natureza, como se isso fosse uma coisa muito normal. E a mulher, que desde a antiguidade elas são as deusas da fertilidade, as deusas da agricultura, as deusas do tempo, das influências positivas dos astros. 80% das mulheres do mundo vivem em países onde a discriminação contra a mulher está na lei. Não estou dizendo nem os feito Brasil, onde não está na lei, mas que Uhum. é Claro. praticada. Mas você vê os países muçulmanos, a China, a Índia, a Rússia, esses países todos. Como é que você vê essa ascensão das mulheres, até mesmo para o fortalecimento da condição feminina? Tem uma coisa, sabe, bonita, que é uma imagem porque ela é real, né? Ela não é criada, né? É o que eles que é essa coisa do cuidado, né? E se você olhar a história, né? Você que escreveu um livro, até agora estou profundamente interessado, faço questão de ler o seu livro, né? Então, assim, mas se você olhar para trás a história, né? Você não pode olhar o futuro sem olhar o passado, né? Isso não é retórica. Se você olhar o Avicena, por exemplo, né? O Ibicina, o grande, quer dizer, século XI, começo do XII, né? E pensar que o Ibicina, claro que ele só formava aqueles físicos barbeiros, né? Homens, né? Tá? Não tinha mulheres, né? Não tinha, né? Não vou nem entrar nessa seara, mas, enfim, mas ele só liberava os seus alunos depois de anos, né? Que ele chamava de Hakim, né? E o Avicena é um personagem pelo qual eu tenho paixão, li a biografia inteira, podia ir aqueles programas de televisão que respondia, né? Você lembra? Quando eu era Sobre a criança lembra. tinha aqueles O programas, né? céu é o limite. Então eu podia ir responder sobre um pouco sobre o Avicena. E ele só liberava os seus raquinhos, os seus alunos, depois que eles passassem, né, faziam lá aquelas coisas, né, aqueles curativos, não sei o que, daquela época, mas ele só os liberava para sair, para a independência, depois que eles passassem nos conhecimentos de humanidades. Não é extraordinário? Eu tinha que saber Fantástico, o que fantástico. era. Então, assim, isso é Avicena. Eu estou falando de quantos séculos atrás, né? Então, assim, e é isso, quer dizer, isso ao longo do tempo foi se perdendo, né? E a tecnicalidade foi transformando. Então, hoje, a coisa que mais me entristece, quer dizer, ver um aluno
no terceiro ano, né? Uma vez eu me lembro que eu reprovei numa prova de residência, tá, um aluno que, assim, com um jeito muito despondent, né? Usando uma palavra inglesa, né? Respondeu assim: não, mas aí o paciente obtou. Eu disse: olha, em primeiro lugar, não existe esse verbo no vernáculo, não existe o verbo obtar em português. E depois, ninguém morre assim, dessa maneira. Cada paciente que morre, né, é um pedaço da gente que vai, é uma cicatriz a mais, é um fracasso a mais que nós vamos carregar. Não é algo corriqueiro, é uma pessoa. Poderia ser o seu irmão, o seu marido, o seu filho, né? Então, assim, e essa frieza, né, essa defesa que às vezes se vê até nos mais jovens é algo que a mim me entristece muito, né? Às vezes eu me sinto assim atingida por isso, né? E tem dentro da formação, essa notícia que você deu agora, do currículo de Harvard, é muito importante. Com certeza, e tem várias Grande. universidades já adotando Alqueires, inclusive no Brasil. Tem que ser, quer dizer, você tem que ter aquele momento, né, em que você leva, né, você escolhe ali alguns alunos mais próximos a você e diz assim: olha só, essa tarde não tem aula presencial, nós vamos a um concerto, sabe? Eu É isso. acho que será um sujeito que vai e ouve a Quinta de Mahler, né? Ele certamente sai melhor do que ele entrou, ou não é verdade? Não, é claro que é verdade, é por aí. O meu psicanalista amigo, psiquiatra muito bom, Antônio Nardi, que deve ser seu Meu colega da amigo querido, meu academia, amigo do coração, ele e a Andréia, são meu é, amigo muito querido. e ele me disse: Alqueires, os livros de medicina contam as coisas, mas não ensinam assim o sofrimento. O sofrimento, se houvesse um livro, o sofrimento tem que ser buscado na literatura, nas obras de arte, na observação da vida. E o sofrimento é a matéria que nós temos que cuidar para as pessoas levarem a vida. Porque, como você diz, e até mesmo como você pula de sexagenária para octogenária, é, as cicatrizes vão aumentando, sabe? Porque é do processo humano. E, ao mesmo tempo que elas aumentam a sua capacidade de vencê-las, se concentra no cérebro, que está encolhendo. Então, você tem que travar uma luta brutal para fazer o seu cérebro encolhido responder mais a esse desafio. Eu queria agradecer muito essa nossa conversa, que foi muito além do que eu jamais poderia imaginar, e graças a Deus, espero que tenha saído assim do padrão daquele martírio de perguntas e estatísticas de uma pessoa que, como eu, acredita que, além das estatísticas, como acreditava também Einstein, há um determinismo nas coisas. E para uma coisa, esse livro que eu escrevi serviu, me trouxe de volta para uma dimensão de espiritualidade que, desde Rousseau, de Kant, de Humboldt, que são pensadores científicos fantásticos, trouxe de volta. Então, ao tempo que eu queria te agradecer muito a possibilidade, no meio desse seu currículo, você poder nos deixar esse belíssimo depoimento, eu passo para a Natane, e ela depois vai te dar a palavra também para você fazer uma mensagem final, tá bom? Margarete, assim, eu estava lendo algumas entrevistas suas e uma pauta muito importante que você traz à tona é sobre os milhares de pesquisadores que estão indo embora aqui do Brasil, né, por falta de condições e incentivos à pesquisa. Só para a gente finalizar, e também porque eu acho que tem muito a ver com o futuro da ciência no Brasil, que tipos de estratégias que o Brasil pode estar adotando, né, para a gente repatriar esses cérebros e fazer, então, com que eles tenham vontade, incentivo de permanecer aqui no nosso país e ajudar com o nosso desenvolvimento, né? Obrigada pela pergunta, Natânia. Eu acho que sim, que é um fato real.
a diáspora, digamos, de cérebros que nós tivemos no Brasil nos últimos anos e que antecede a própria pandemia, né? Isso já havia começado, né? É muito triste quando eu vou para uma banca de doutorado e que eu já vejo aquele aluno ali já com a passagem só esperando o seu título para ir embora, por não encontrar aqui as condições adequadas para exercer os seus, digamos, as suas ambições científicas muito justas. Eu acho que nós estamos num momento do Brasil em que esse diálogo, pelo menos, ele se refaz, né? Nós estamos vendo uma outra, digamos, um outro pensamento, né, que vê o investimento em pesquisa, né, ou a formação das gerações que vão nos substituir, na verdade, né? É esse investimento no nosso futuro que nós temos que pensar, não como um gasto, mas como um real investimento. E isso não pode ser retórica. Então, quando você refaz os orçamentos e bota dinheiro, financiamento para pesquisa, para gente jovem, para agregar essas pessoas e elas aqui ficarem, né? O Brasil é um país que tem pouquíssimo registro de patente. Isso não é possível. Nós temos cabeças capazes de pensar. Então, não é possível que tantos brasileiros tenham ido embora. Então, eu acho que a estratégia é essa, quer dizer, nós termos investimento, nós cooptarmos aqueles que aqui estão para que ficarem e, eventualmente, alguns que foram voltarem e encontrarem aqui condições de produzirem conhecimento com a mesma qualidade com que o fazem fora do Brasil. Então, eu acho que essa diáspora, esse êxodo, ele tem a única condição de fazer a inversão disso, ou o caminho de volta, né, melhor dizendo, que isso que tenha, seja oferecer condições adequadas para isso, né? Porque nós somos os obstinados, né? Os teimosos, né? Os que gostam, né? Eu viajo muito, eu saio muito, mas eu te digo, assim, só finalizando, Natan, o melhor momento é quando eu atravesso Rebouças e olho a lagoa, é saber que eu estou voltando de volta para casa, para o meu trabalho, enfim, é muito bom. Deixa eu pegar uma caronazinha. Minha filha fez o doutorado, quer dizer, estudou, depois fez o mestrado, depois o doutorado no Instituto de Microbiologia da UFRJ. Sim. E foi fazer o pós-doc na Alemanha, aí descobriu lá umas coisas, clonou, foi para os Estados Unidos, casou com um alemão, morou aqui um pouco, depois foram ambos de volta para a Alemanha por total falta de condições. Me disse ela, da turma de 35 que entraram com ela na escola, 28 moram no exterior. Ela está louca para voltar, tem filhos pequenos e tal, estão procurando realmente com condições muito piores de vida, porque não tem. A saúde, você depende de planos muito custosos de saúde. A escola pública é um terror, como Margaret colocou, como meus pais fizeram comigo, me colocaram num bom colégio. E aquele era o investimento da família deles. Era um colégio de 4 filhos. Não era aplicar na XP ou aplicar na MNO, não. Era aplicar no ensino dos filhos, porque a cultura é que se faz. Então, essa sua pergunta, Natânia, é de uma extrema importância, Com porque certeza. a orientação de investimento que vem do getulismo é esse troço tópico. Vou botar dinheiro aqui, vou botar dinheiro ali, vou botar dinheiro. Não, a coisa tem que ser horizontal. A gente tem que formar o professor, tem que dar boa condição de vida ao professor, ao diretor da escola. O diretor da escola não é o professor, ele é um gestor. Ele tem que tratar da merenda de 1.000 crianças, ele tem que tratar do horário, da presença do professor, do diagnóstico, enfim, se tem aluno disléxico. Eu estou vendo tantos exemplos de pessoas que poderiam ter florescido muito mais e não floresceram por falta de diagnósticos numa fase inicial da vida. Então, é tudo sobre tudo isso que a gente tem que se preocupar. Muito obrigada, Natane, pelo convite. Um prazer participar e estou sempre à disposição. Estamos pertinho, né? Estamos na mesma cidade, então espero reencontrá-los e sempre que a Firjan
precisar e nós pudermos ser úteis, será um prazer. Muito obrigada pelo convite, Alqueires, e muito obrigada pelo privilégio de uma conversa tão boa nessa manhã de um dia de trabalho. Muito obrigada. Tá Obrigado. certo, Margarete. Obrigada, Margarete. Obrigada, Alqueires. Esse, então, foi mais um episódio da série em que o Pensa Rio aborda o futuro da saúde no Brasil. Mas essa conversa foi bem mais do que isso, né? Tratou sobre arte, sobre humanismo, sobre literatura, uma conversa muito profunda. A gente sempre recebe perguntas, críticas e sugestões aqui para o podcast, então se você tem algum tema para a gente abordar por aqui, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensa Rio, ou ainda acessar o Instagram, @casafirjan, onde você pode conferir toda a agenda de conteúdos da casa. Muito obrigada e até a próxima edição.